Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a República Velha e para isso é necessário que a gente entenda que a divisão da história do Brasil é uma divisão ligada a dados, a momentos, né, para facilitar a nossa compreensão. Então, geralmente a gente divide a história do Brasil em três momentos: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. E nós queremos falar do surgimento desse novo momento que é o Brasil República. Agora, o Brasil República surge em 1889, na Proclamação da República, 15 de novembro. Mas será que o Brasil mudou nesse momento? Será que a República foi pensada ali? Não tem nada antes? Eu fico até imaginando, porque eu sou um fã de Dom Pedro II, como que um homem que governou mais de 48 anos o país, de repente ele perde a credibilidade e alguém aí, né, vem e proclama a República. Será que as pessoas deixaram de confiar nele? Como que após uma confiança tão extensa ele perde tal credibilidade? Para isso, nós podemos voltar 29 anos no tempo, no século XIX, lógico, de 1889 para 1870, e até um pouco antes, e perceber como é que a imagem do imperador como administrador e como que ele foi perdendo confiança das pessoas em relação aí ao seu governo. Então a gente pode colocar três questões, né? A questão ligada à igreja, a questão religiosa, a questão ligada ao exército, a questão republicana e a questão ligada à escravidão, a questão abolicionista. Percebam vocês que Dom Pedro, ele ao longo da história, ele não era fã, ele não era um defensor, digamos assim, da instituição escravidão, né? Ele já percebia, a Europa não vivia mais com o trabalho escravo, mas sim com o assalariado. Então, Dom Pedro é um homem alheio a esses momentos. Pelo contrário, Dom Pedro ele passa pela história entendendo e vivendo tais mudanças. Agora, ele não consegue implementar tais mudanças no Brasil porque a elite que domina o poder no Brasil, econômico e também político, é uma elite ligada a essa instituição de escravidão. Não eram todos que eram, né, contra. Então, Dom Pedro não tem esse apoio. Do outro lado, a gente pode estar pensando também na questão de que ele tentou implementar, ele implementou algumas leis de mudança. Por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico, né, tornava ele ilegal, então você não pôde traficar escravos, mas não acabou com a escravidão interna, com o tráfico interno, o tráfico das províncias. Depois a lei do ventre livre, depois a lei Saravia-Cotegipe ou do sexagenário. São leis que vão pontuando uma insatisfação com a escravidão ou uma coisa que é meio vergonhosa, mas que a gente não consegue mudar, mas que, após implementada, ela não muda toda a organização política, né, em relação à escravidão, mas ela nos orienta que já havia lampejos de finalizar com essa instituição. No caso específico do Exército, nós temos uma coisa que remonta à regência, lá do ano de 1840 em diante. Ali foi permitida, né, por Diogo Feijó, a criação da chamada Guarda Nacional. Essa guarda era formada de fazendeiros e eles conquistavam a patente de coronel não por mérito ou por vivência no exército e crescimento hierárquico, mas pela compra da patente. Eles podiam organizar ali as suas milícias. Então acaba que eram homens que tinham poder de militar, praticamente, sem ser militares. E quem enfrentava as guerras, quem defendia o país, era o exército. Então o exército acaba ficando como um grupo sem prestígio político, mas também com o poder dividido entre esses homens que tinham patentes, que não vinham da conquista meritória que acontece dentro do exército até hoje. Você entra como soldado e para chegar a coronel você vai ter que lutar muito, né? Ser bom, vai ter que abrir mão de muitas coisas. Diferentemente, você pegar um dinheiro e comprar uma patente. E aí você pular etapas. Um evento que vai marcar a insatisfação do exército é a Guerra do Paraguai. Eles vão lutar contra o Paraguai, vão viver com outros países que não são monarquistas, a América como um todo, né? Tirando o México, que teve uma experiência monarquista pequena, mas o Brasil era o único que permanecia como monarquia, e de repente eles percebem o quanto aqueles países avançaram com a instituição republicana. E eles voltam com essa ideia, né? Ou seja,
O exército se opõe abertamente à monarquia e ali vai se criar os partidos republicanos, com textos, com discurso em jornais, com um projeto político, uma agenda programática de luta contra a monarquia, abertamente, e de favorecimento da República. E por fim, a Igreja Católica, que no final do século XIX, quando o imperador toma algumas decisões, principalmente quanto ao fator da maçonaria, a esse episódio, né, da proibição de maçons, e o imperador toma uma providência contrária, acaba que a igreja não vê com bons olhos a interferência do monarca, visto que o chefe da Igreja Católica é o Papa. E não tem como dividir esse poder. Então, perdendo o apoio da monarquia, perdendo o apoio da Igreja e também do Exército, ela vai ficar por um fio. E o golpe final vai ser a Lei Áurea, dando fim à escravidão e não indenizando as famílias. Aqueles que eram monarquistas até 1888 se tornam republicanos. Não por convicção, não por acreditar, por saber o que é república, mas de pirraça. São aquelas pessoas que mudam de lado, não por convicção pessoal, nada disso não. Elas mudam para prejudicar quem está no poder, que feriu-as mortalmente ali na questão econômica. Então muda, e ali o Deodoro da Fonseca vai se proclamar república, e ele vai ser o presidente do Brasil, junto com o Floriano. Esse primeiro governo, de um governo que não foi eleito, mas foi colocado, né, foi eleito pelo Congresso ou pelos representantes ali, é chamado de República da Espada. E pronto, somos república. E aí, como vai ser? Né? O que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode? Quem dita isso é a Constituição. E a nossa Constituição é uma Constituição de um país monárquico, não vale para a República. Então tem que fazer uma Constituição nova. Fazer uma Constituição nova, muitas vezes, significa você entender profundamente o país, as motivações da sua organização. Então, só vai ser feita uma Constituição em 1891, alguns anos depois da proclamação. Então, primeiro, se elege um Congresso, esse Congresso vai dividir em áreas específicas, saúde, educação, segurança, né, justiça, vão elaborar leis, vai passar por votação, algumas ficam, outras não, e no final, aquilo que é aprovado, né, se torna um livro que vai organizar o país e, inclusive, o presidente deve submeter-se a essas leis. Uma das leis falava que o primeiro governo ia ser feito de forma indireta, como foi, mas no caso da saída do presidente, o vice só poderia assumir se o presidente estivesse governando por 2 anos. Deodoro vai enfrentar uma série de problemas, dentre eles uma crise econômica tremenda, que é o encilhamento, que estava ligado aos empréstimos que foram feitos, né, para modernizar o Brasil, para incentivar a produção, mas muitas pessoas pegaram o dinheiro e não investiram, não deram de volta, então não consegue pagar os empréstimos, o país vai entrando numa crise econômica muito grande e vai à falência, vai à crise. Então, essa crise fica insustentável, ela atinge as pessoas e, logicamente, que Deodoro vai sofrer uma pressão, inclusive da Marinha, que ameaça com a primeira revolta da Armada, e ele renuncia. Ao renunciar, se olhássemos a Constituição ao pé da letra, deveria ter uma eleição no qual candidatos se colocariam à disposição para a aprovação do público, né, dos eleitores. Aqueles que estavam na Constituição aptos a escolher. Mas o Floriano Peixoto finca o pé, né, digamos que ele finca a raiz, não cumpre a Constituição, vai continuar governando, mas o seu governo vai gerar 2 revoltas. Uma que é a revolta da Armada de fato, com o bombardeio do Rio de Janeiro e a pressão para que ele renuncie, ele não vai fazer, ele vai resistir, né? Talvez características de militares, né? A estratégia de organizar o governo ali para a resistência, e uma revolta no Rio Grande do Sul, que ela vai estar dividida entre apoiadores de Floriano e aqueles que são contra. A chamada Revolução Federalista. Então, o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, liderado por Júlio de Castilhos, apoiava o regime de Floriano Peixoto e queria um poder centralizado nas mãos desse governo. Do outro lado, nós temos o Partido Federalista, né, liderado por Gaspar Silveira Martins, estou lendo aqui, eu não lembro os nomes de cor, mas apoiado por membros da Marinha, eram contrários a Floriano
e queriam um governo parlamentar. Essa briga é antiga no Brasil. Ela vem desde a regência, em que alguns querem o federalismo com mais autonomia para as províncias, agora na República dos Estados, e outros querem um poder mais centralizado. Então, aquilo que estava lá na monarquia, que vai levar até o golpe da maioridade, está aqui agora de novo, resplandecendo na República novamente, renascendo, né? É uma questão que até hoje a gente briga, né? Qual que é o papel dos impostos? Quem é que ficou a parte maior? A União ou os Estados? Então é uma discussão que não acabou, não findou. Nesse caso específico aqui, o que vai acontecer é que o presidente ele vai dar apoio para findar com essa revolta, porque ele tinha medo que ela se espalhasse pelo Brasil. E aí, após o fim da revolta federal,